Olá! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada nos excertos do texto A Dor do Desprezo, Superação e Cura. A ideia é explorar esse sentimento, entender onde ele surge e, claro, discutir os caminhos de superação que o material apresenta. Para a gente começar, como é que o texto define essa dor do desprezo? É só tipo uma tristeza? Olha, é bem mais profundo do que isso. O material descreve como uma sensação, assim, avassaladora de invalidação, sabe? De sentir que não se tem valor, ou que a presença da gente é indesejada. E tem um ponto bem interessante. O texto menciona que essa dor, a dor emocional, pode ativar as mesmíssimas áreas do cérebro que a dor física. Nossa, dor física! Isso é impactante. Sim, sublinha muito a intensidade, né? E é fundamental diferenciar o desprezo de outras emoções. A raiva, por exemplo, pode vir de uma injustiça, a tristeza de uma perda, mas o desprezo ele ataca diretamente o nosso senso de valor próprio. Elimina a autoestima de um jeito muito particular e isso pode levar a pessoa a se isolar bastante. Faz todo sentido essa distinção. E onde é que esse sentimento costuma aparecer mais? O material lista vários contextos, né? Sim, infelizmente ele se infiltra em muitas áreas. Aparece, por exemplo, na família. Pais que ignoram os sentimentos dos filhos, sabe? Ou cônjuges que desvalorizam o parceiro. Isso pode ser muito formativo ou destrutivo, claro. Imagino que no ambiente de trabalho também deva ser comum. Exato. Colegas que humilham, chefias que simplesmente ignoram ideias. Isso vai minando a confiança profissional, né? E não para por aí. Aparecem amizades com aquela exclusão de grupos, de conversas, em relações amorosas, com desinteresse, até ridicularização. E na escola, claro, com bullying, exclusão. E hoje em dia o online também, certo? As redes sociais. Sim, o cyberbullying é mencionado, ser ignorado online. E tem o preconceito na sociedade, a discriminação. Até em discussões do dia a dia, né? Ser interrompido, ter ideias descartadas. E o texto ainda menciona o autodesprezo, quer dizer, a pessoa voltando isso contra si mesma. É muito abrangente mesmo. Essa onipresença toda mostra como a gente precisa ficar atento, né? Tanto a como somos tratados, quanto talvez a como tratamos os outros. Reforça aquela sensação de isolamento que a gente falou antes. Considerando o impacto todo e o quão espalhado isso pode ser, o que o material sugere em termos de buscar apoio? Olha, o texto explora vários caminhos, reconhecendo que não tem uma fórmula única. Para casos mais sérios, que talvez envolvam depressão mais profunda, ansiedade ou até necessidade de medicação, aí se menciona o apoio de psiquiatras. Certo. E para lidar mais diretamente com a dor emocional, com a autoestima? Aí entram os psicólogos. São fundamentais para ajudar a processar essa dor, reconstruir a autoestima, aprender a colocar limites mais saudáveis. O texto até sugere abordagens como a TCC. Terapia cognitivo-comportamental? Isso, e a terapia do esquema, que foca em padrões emocionais mais profundos. Além disso, os grupos de apoio são muito valorizados pela validação, pelo senso de comunidade que eles trazem. Menciona mais alguma especialidade? Sim. Terapeutas ocupacionais, caso o desprezo esteja afetando o dia a dia da pessoa, sabe? As rotinas, as atividades. E também, para quem busca apoio na fé, conselheiros religiosos ou líderes espirituais. Eles podem oferecer um suporte importante, mas sempre com cuidado de encaminhar para outros profissionais de saúde mental se for necessário. A mensagem principal é que buscar ajuda é um ato de força, né? Não de fraqueza. Entendi. E além dessa ajuda externa, profissional ou da comunidade, quais passos individuais o material descreve para a superação? O processo de cura é apresentado como algo ativo, com várias etapas. Começa por reconhecer e validar a própria dor, sabe? Sem minimizar. Depois é importante entender que, muitas vezes, o desprezo fala mais sobre quem despreza do que sobre quem é desprezado. Trabalhar a autoestima é chave. Autoconhecimento, afirmações positivas, autocuidado. Estabelecer limites saudáveis, o que às vezes significa se afastar de relações tóxicas, é outro passo vital. E cultivar o lado positivo também, imagino. Exatamente. Cultivar relacionamentos que nutrem, que validam, desenvolver resiliência para as dificuldades e, por fim, o texto fala sobre considerar o perdão. Perdão? Sim, não necessariamente como reconciliação,
mas como um jeito de se libertar do peso da mágoa, sabe? Uma libertação pessoal. Interessante. E o material também traz uma perspectiva bíblica sobre o tema? O que ele destaca nesse sentido? Ah, sim! Essa perspectiva adiciona outra camada. Ela reforça a ideia do valor inerente de cada pessoa aos olhos de Deus, como lá no Salmo 139. Aponta também para a experiência de desprezo que Jesus passou lá em Isaías 53, como uma fonte de consolo, mostrando que existe uma compreensão divina para essa dor. E em termos de ação? O perdão e o amor são muito enfatizados como ferramentas de cura mesmo. A ideia de que Deus está próximo nos momentos de dor, como diz o Salmo 34:18, é apresentada como esperança. E a comunidade de fé, como em Gálatas 6:2, é vista como um suporte importante. No fundo, essa visão complementa as abordagens psicológicas. Oferece um sentido de valor intrínseco, empatia divina e caminhos espirituais, como o perdão e o apoio da comunidade, reforçando que a pessoa não está sozinha. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, a mensagem central parece ser: olha, a dor do desprezo é real, é profunda, pode vir de muitos lugares, mas ela não precisa ser o fim da linha. Compreender como ela funciona e buscar ativamente os recursos certos, sejam eles psicológicos, sociais ou espirituais, como o material detalha, abra portas para a cura, para a reconstrução do nosso valor próprio. Exatamente. E talvez, só para a gente finalizar e deixar uma reflexão no ar, vale a pena pensar um pouco nas vezes em que nós mesmos, talvez sem querer, sabe, possamos ter feito alguém se sentir ignorado, desconsiderado. Será que essa reflexão não ajudaria a gente a cultivar mais empatia e a fortalecer nossas próprias conexões com os outros? Fica aí a questão para pensar.